Olá, meus amores. Hoje nós vamos iniciar a aula de ciências, falando um pouco sobre saneamento básico, lá no capítulo 6 do livro de vocês. E para iniciar essa aula, eu gostaria da gente começar com um vídeo. Você sabia que, em pleno 2017, mais pessoas têm acesso a um celular do que a um banheiro? Hoje, há praticamente um celular para cada terráqueo. Por outro lado, 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso a um simples banheiro. Com isso, mais de 200 milhões de toneladas de esgoto são lançadas sem tratamento na natureza todos os anos. Nos países em desenvolvimento, até 90% do esgoto não é tratado. E quem não tem esgoto, muitas vezes também não tem água limpa. 1 em cada 10 seres humanos não tem acesso a ela, ou seja, quase 750 milhões de pessoas. Um mundo com mais celulares que banheiros é um mundo com problemas graves de saúde, segurança e até de desigualdade de gênero. Geralmente, cabe às mulheres buscarem água e elas podem chegar a gastar até 6 horas por dia fazendo isso. Já pensou? Pior, nos 80 segundos de duração desse vídeo, 4 crianças morreram ao redor do mundo em decorrência de água contaminada. Uma a cada 20 segundos. Terrível, né? A solução está no saneamento. Então, vocês puderam observar aí que ainda existe muitas pessoas que não têm esse saneamento. E o que é esse saneamento, né? O nome já diz, básico, porque é o básico do básico. E todos nós temos direito desse saneamento, gente. A gente paga os nossos impostos e esse saneamento, esse serviço de saneamento básico, ele é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros, porque a gente paga ele a partir dos nossos impostos. Ele é constituído por lei, né, a partir da Organização Mundial de Saúde. Saneamento é controle de todos os fatores ambientais que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos. É tão importante o saneamento básico, gente, vocês podem ver que existem mais pessoas com celulares do que mesmo com saneamento básico. Então, ele é o quê? Ele vai ser o controle e a distribuição de recursos, como abastecimento, tratamento e distribuição de água, esgoto sanitário, coleta e destino de lixo adequado, coletar e destinar esse lixo em locais adequados e não no meio ambiente. Limpeza pública também vai fazer parte desse saneamento básico. Então, todos esses benefícios, eles são de obrigação do governo distribuir para a gente, porque nós pagamos por esses serviços e não recebemos. Vocês podem ver nessas imagens aí que quando não se tem saneamento básico, esses lixo ele vai ser jogado geralmente dentro das nossas águas. Então assim vai poluir o meio ambiente e poluir as águas. Então, falando de água, essa água, ela vai ser chamada de água potável quando ela for adequada para o nosso consumo. Se não há riscos de saúde para o nosso consumo, essa água vai ser chamada de água potável. Então, assim, existem alguns tratamentos que a gente pode fazer na nossa casa para evitar doenças nessa água, a partir dessa água. Então, essa água, ela pode ser filtrada com aquele filtro básico que a gente tem na nossa casa de barro, onde vão ter as velas. Isso ali vai servir para filtrar os resíduos, os micro-organismos que possam estar ali naquela água, mais os resíduos, né?
Então, essa água, além de filtrada, ela pode ser clorada, ou seja, vai ser acrescentado cloro. Na nossa casa, gente, a água que chega na nossa torneira, ela já vem clorada, porque o nosso abastecimento de água aqui da zona rural, eles já colocam esse cloro justamente para matar esses micro-organismos que possam vir na água. Então, não é legal a gente tomar uma água que venha direto da torneira, porque ela pode até vir com cloro e matar os micro-organismos. Mas quando ela passa pelos canos até chegar na nossa torneira, é interessante que a gente filtre, faça a filtração dela. Ou se você não tiver o filtro, é interessante que você ferva, né? A fervura da água vai retirar algum micro-organismo que ainda possa ter nele. Isso para o quê? Para evitar algumas doenças, né? Para evitar que a gente tome uma água contaminada. Ainda, gente, existe, além da água potável, outro tipo de água, que é chamada de águas servidas. Águas servidas são aquelas águas que a gente utiliza na nossa água com resíduos que a gente utiliza na nossa casa. Ou seja, água com restos de comidas, com restos de fezes, águas de sabão que vem das roupas, com detergente, que vem das fábricas, que nós não temos mais na nossa região, mas elas são chamadas de águas servidas. Então, toda água com resíduos, suja no caso, elas vão ser chamadas de águas servidas. Além desses resíduos, essa água, ela também vai possuir micro-organismos, que possuem nas fezes, que são chamados de coliformes fecais. Todas as fezes de todas as pessoas possuem esses micro-organismos, que vão causar o quê? Vão causar mau cheiro na água, porque elas vão ser decompostas. Além desses micro-organismos chamados de coliformes fecais, nestas águas servidas também ainda vão existir micro-organismos patogênicos. Quem são esses micro-organismos patogênicos? São aqueles causadores de doenças, aqueles que já são mais perigosos. E além desses dois tipos de micro-organismo, ainda vão existir os micro-organismos decompositores nesta água. É importante, gente, esses micro-organismos decompositores existirem nessas águas, porque eles vão decompor restos de comida, os restos de fezes, e assim vão retirar da natureza esses resíduos. Então, esses micro-organismos são de três tipos: coliformes fecais, que não causam doenças, mas causam maus cheiros; os patogênicos, que já são mais perigosos, que causam doenças; e os micro-organismos decompositores, que estão nessas águas, que decompõem esses resíduos que vão estar nessa água. Aí, gente, o livro de vocês, ele vai trazer uma sequência de doenças, né, causadas por parasitas, que são seres que precisam de outros seres para sobreviver. E aí, lá no livro de vocês, vocês vão procurar na página do livro de vocês cada uma dessas doenças e vão escrever no caderno de vocês um resumo de pelo menos 5 linhas de cada uma dessas doenças. Vão estar todas no livro de vocês, no capítulo que nós estamos estudando, que é chamado de esquistossomose, teníase, cisticercose, amarelão, ascaridíase, cólera, amebíase e giardia. Então, vocês vão encontrar essas doenças, vocês vão ler cada uma delas e fazer um resumo de pelo menos 5 linhas no caderno de vocês e me enviar. Então, obrigada pela atenção, essa é a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, vejam a aula novamente e se ainda não conseguirem, me procurem no privado e não deixem de me mandar as atividades. Um ótimo dia para todos e até a próxima, se Deus quiser.